Está no ar o CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje nós estamos com uma pessoa iluminada e suada. O ator que interpreta e deu sangue para conquistar esse papel, de fazer o treinamento para estar à altura do personagem, e está encantando os palcos aqui do Brasil com um musical que é originalmente escrito por Sylvester Stallone na Broadway. E agora esse musical, nós brasileiros temos o beneplácito de ver esse musical aqui. E quem está dando cor, quem está dando sabor a esse musical é o nosso amigo aqui, Daniel Aidar, o Rocky Balboa brasileiro e ator que está protagonizando esse musical. Muito obrigado, Rodrigo. Muito prazer estar aqui no CEO TV Podcast, um espaço maravilhoso. Muito obrigado pela recepção. Animado pra gente trocar essa ideia aí sobre o rock, sobre tudo. Tamo junto. Galera, para quem não sabe aí, esse filme Rocky é um dos filmes mais icônicos e considerado o maior filme de esporte de todos os tempos, né? Esse filme virou um musical nos Estados Unidos, como todo grande filme, ele vira um musical nos Estados Unidos, e esse musical foi escrito pelo próprio Sylvester Stallone, como foi o próprio filme. E esse musical agora chegou no Brasil, como é uma tendência hoje global, né? Os musicais de sucesso dos Estados Unidos, eles são replicados aqui no Brasil. Ele está em cartaz no Teatro Santander, aqui em São Paulo. Ele foi inspirado num lendário filme de 1976, que, para quem não sabe, esse filme ele venceu 3 Oscars: melhor filme, melhor diretor e melhor direção. O espetáculo ele traz aos palcos uma história de luta, de amor e de superação. Então, Daniel, muito obrigado, cara, mais uma vez você está aqui conosco no CEO TV Podcast. É bom demais ouvir assim, um pouco da trajetória desse filme, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouco a dimensão do que foi o rock, né? Enquanto fenômeno social, assim, foi realmente um filme que veio e instaurou uma nova maneira até das pessoas lidarem com a própria prática da atividade física, mas também enquanto obra artística, o Rock 1, né? O Rock 1 Lutador, ele tem um espaço muito especial, acho que na história do cinema internacional, assim, e o Stallone, querendo ou não, é o que é hoje por conta desse filme, por conta de toda a sensibilidade que ele conseguiu passar através desse personagem, que tem, né, pinceladas de autobiografia ali, de tudo que o Stallone passou e precisou superar para poder chegar onde ele chegou. Então é sempre muito bom ouvir sobre as premiações do rock, sobre o tempo que faz a estreia. A gente está quase beirando aí os 50 anos, né, de estreia do rock. Ano que vem faz 50 anos. Então acho que dá essa certeza pra gente, né, que uma história bem contada e emocionante, ela realmente atravessa gerações. A gente vai aqui começar o nosso podcast com você com alguns... A gente vai estar te presenteando aqui. Que isso! Um presente que... Muito obrigado! Para cada convidado que vem aqui, eu trago um presente diferente. É mesmo? Mas é pra abrir já? É para abrir. Ah, tá. Então, para você, eu pensei, pô, o que dá? E aí eu pensei de como você tá aí na prática aí. Vamos ver. Vai ver. Poder da ação do Paulo Vieira. Faça sua vida ideal sair do papel. Realmente, isso aqui tem muito a ver com o que aconteceu no filme Rock, né? Pô, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado então, mesmo. você que é um jovem ator aí, tá esse grande sucesso aí, que vai ser só mais um sucesso na sua carreira, que vai ser se Deus quiser, com muito sucesso, muita longevidade. Esse livro aí é uma literatura simples, mas dá pra gente tirar algumas coisas que a gente até já sabe, mas quando você escreve, quando você materializa, claro, faz uma diferença aí pra você. Nossa, muitíssimo obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, muito feliz. E a gente aqui sempre faz uma saudação de abençoar as pessoas aqui, de recitar o Salmo 1, para que Deus abençoe a tua vida e que prospere nos teus caminhos, tá? O Salmo 1 ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, porque tudo quanto Daniel fizer prosperará. Amém. Esse é o Salmo 1,
que se a humanidade seguisse metade desse salmo, ia ser bem mais feliz, né? Eu sou fã, cara, desse filme. Eu já vi esse filme, acho que mais 50 vezes. Tenho ele no HD em casa e vira e mexe, quando eu quero me animar, eu vejo na sequência Rock 1, 2, 3 até o 4. Por alguma coisa. O 5 teve uma conexão diferente, mas o Rock Balboa, que é equivalente ao Rock 6, Uhum. é muito emocionante É também, emocionante. porque é um rebrand da alma que você ainda está aí. E que você, quando chega lá naquela idade, você ainda pode fazer a diferença não para os outros, mas para você mesmo. Eu acho que o rock tem muito sobre isso, sobre essa trajetória pessoal, né? Acho que uma certeza que eu fiquei quando eu fui a Filadélfia para poder, né, imergir ainda mais no cenário do rock, em todo esse universo maravilhoso. Chegando lá nas escadarias, que foi um momento muito aguardado, né? Um momento muito sonhado, um momento que eu sinceramente só acreditei quando eu tava lá, porque realmente tem pinceladas de sonho isso. Eu lembro de ficar muito impressionado, assim, com as pessoas subindo as escadas, porque você tinha desde pessoas idosas que estavam, assim, correndo e dando seu gás para poder subir, até crianças e, assim, e tudo que existe no meio disso. E aquilo me deu essa certeza de que o rock, ele realmente não é sobre vencer. O Rock 1 é sobre uma busca pessoal, sobre uma vontade de atingir um objetivo que é pessoal, que é do rock, e sobre também o quanto o encontro de duas pessoas pode potencializar, seja o encontro do Rock com a Adrian, o encontro do Rock com o Mickey, né, que é o treinador, que é isso, são pessoas que estavam na vida um do outro por anos, mas é só a partir daquele momento do Rock 1 que a gente vê realmente aquelas relações se estreitando e aquilo potencializando a vida de todos eles. Então, eu acho que o rock, ele realmente tem esse ar de uma força pessoal que a gente pode conquistar cada dia mais. Não é ser melhor do que ninguém, é você buscar em você o que que você pode ser melhorar, o que que você pode melhorar, se você pode ser um melhor namorado, às vezes um melhor amigo, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe. Eu acho que o rock, ele inspira esse sentimento bom nas pessoas. E para fazer esse papel, teria que ter uma pessoa muito especial. E você tem que agradecer a Deus e pelo talento que Deus te deu, porque é uma iluminação muito grande você poder dar vida a esse personagem, né? Na história do filme, o Stallone, ele chegou no limite, né, para conseguir produzir o Rock, né? Vendeu o cachorro, depois comprou o cachorro de volta, o Brutus, só tinha pouquíssimos dólares, né? E aí eu queria fazer esse paralelo dessa luta do Stallone de fazer o Rock emplacar como filme, que eles queriam um outro ator, um ator mais famoso, ele insistiu, não, tem que ser eu, e a conquista do papel. É isso que eu queria saber agora, que você contasse um pouco o processo de seleção de audição para interpretar o Rock. Como foi que você chegou lá e conseguiu esse papel aí? O rock, ele traz em si essa preparação, né? Eu acho que uma coisa que fica muito forte pra mim do meu processo de teste do rock é que, assim como o personagem Rock não estava pronto pra enfrentar o Apollo Creed, também eu não estava pronto pra fazer o rock quando fui escalado pro rock em dezembro, porque eu estava fazendo o Elvis Presley no teatro com direção do Miguel Falabella e surgiu essa oportunidade desse teste. Fui convidado pela produtora do espetáculo, Adriana Del Claro, pra fazer o teste do rock. E eu pensei na minha casa, nossa, é uma história maravilhosa, adorei a cena do teste, as músicas são lindas. E aí eu pensei, pô, vou me divertir ali um pouco, né? Porque realmente o Rock Balboa não sou eu, né? O Rock Balboa é qualquer pessoa menos eu. Mas eu me conectei com a história daquele cara, me conectei com a dor daquele homem. E falei, nossa, que história sincera, que história sofrida. Gostei, vou fazer ali o teste com todo o meu coração. E foi o que eu entreguei. Eu cheguei lá, eu peguei material em uma noite, né? Porque eu não tava nesse teste, então a gente geralmente recebe com alguma antecedência o material, mas como eu não tava no teste no primeiro momento, eu recebi o material, sim, na madrugada antes do dia do teste. E aí foi virar a noite estudando aquilo pra decorar o texto, pra entender aquela circunstância toda, viver aquela situação da melhor maneira possível e aprender as músicas. E aí cheguei no dia seguinte pra trocar com essa equipe que eu admirava já há muitos anos, né? O rock, ele é feito por uma equipe de direção
que trabalha junto há muito tempo, que é o Zé Henrique de Paula, nosso diretor, a diretora musical a Fernanda Maia, o coreógrafo Gabriel Malo, o nosso preparador vocal Rafa Miranda, a figurinista Hugo Gagu, são pessoas do teatro do Núcleo Experimental, que existe aqui em São Paulo, e eles trabalham junto há muitos anos, e eu admiro o trabalho deles há muitos anos, e essa trajetória. Então eu falei, nossa, vai ser a primeira chance que eu vou ter de trocar com esses artistas que eu admiro tanto, e numa história que me emocionou, que eu li, me conectei com o papel e quero ver no que vai dar. Então eu fui assim, despretensiosamente pra trocar com grandes artistas, sabe? Com essa leveza de alguém que realmente não se imaginava o Rock Balboa. Você foi com o espírito realmente do rock, porque o rock, ele justamente ele não se imaginava estar na posição de lutar com o Apollo. E foi bem Exatamente. assim, cara, me chamaram, Imagina. vamos ver o que dá aí. O ruim não vai ser, né? E aí eu fiz o teste, é muito comum você ter uma outra etapa que é callback, que é literalmente, né, te ligam pra você voltar. Em inglês, callback, né? Call someone back. E aí eu tive o callback do Rock. E aí eu pensei, nossa, mais um teste? Assim, né, a gente sabe, eu fiz um bom teste, mas de novo, não me imaginava o Rock. Então fui no callback, cheguei lá, fiz de novo o teste com aquela equipe maravilhosa, e já na saída, eu almoçando, recebo a ligação de que eu vou ser o Rock Balboa. E aí eu lembro de ficar sem chão, assim, porque até então eu tava. Não é desacreditado a palavra, mas é achando que em algum momento eles fossem encontrar o rock deles e eu tava vivendo esse momento feliz já. Já não, eu fui o rock por um dia. E aí eu recebi o callback e falei, não, eu fui o rock por 2 dias. E aí depois daquela ligação eu descobri que eu seria o rock por muitos dias. E aí, querendo ou não, isso é uma marca que vai ficar na minha história, na minha carreira pra sempre, né? E pra mim é uma honra escrever o meu nome do lado de um legado tão poderoso quanto o legado do rock. E aí, meu amigo, o que aconteceu foi assim, eu acabei o almoço, saí dali e fui pra academia na mesma hora. Porque assim como o Rock teve pouco tempo pra se preparar pra enfrentar o Apollo, a gente também, todo o elenco né, tanto eu quanto o Hector Max que faz o Apollo e os outros boxeadores, a gente teve pouco tempo pra virar nossa vida de cabeça pra baixo e nos transformarmos em pessoas que são boxeadores há muitos anos. Então foi um processo realmente de muita dedicação, de muita resiliência e de muita disciplina. Então, assim, realmente a gente teve que. A gente tem que se provar merecedor dessa oportunidade, assim, todo dia com a dedicação que a gente dá a esses papéis. O primeiro contato seu com o texto e com a música, porque o texto desse filme ele é arrebatador, que tem vários, hoje, antes memes, hoje cortes na internet com as falas de vários filmes de rock, né? Sobretudo algumas frases da Adrian, né? E a música, são várias músicas que são arrebatadoras aí. Olho de Tigre, o Gonna Fly, o Rock 4 tem várias trilhas sonoras sensacionais. Você já conhecia o filme, já tinha visto o filme? Como foi o seu primeiro contato aí com o texto e a música? Porque tá muito conectado o texto com a música, né? Exato, o rock, é impossível você falar do Rock Balboa sem falar da trilha sonora do rock, né? Realmente, a forma que foi construída por aquela equipe criou a música de uma maneira muito integrada à história. Então, realmente, você começa a ver alguém subindo uma escada, parece que a música já vem na cabeça automaticamente. Então, a música sempre foi parte muito integrante, assim, né, da história do Rock Balboa. E o rock, eu acho que ele é daqueles casos de filmes e personalidades que você nem se lembra quando você teve o primeiro contato. Pra mim, o rock sempre esteve ali. Mas o que aconteceu nesse musical e o que eu acho que é o nosso grande trunfo é conseguir atualizar essa história de tal maneira que a gente tira ele desse imaginário da cultura pop em que a gente acha que sabe do que se trata e traz aquelas personagens à vida no teatro, ou seja, ao vivo, com pele, com sangue, com suor, aquilo tudo acontecendo na nossa frente. E aí a gente ressignifica essa história para os dias de hoje. Direito, como é que é olhar Rock, um lutador, hoje? Com aquelas pessoas ali vivas na sua frente. Porque o teatro tem esse privilégio. A gente, numa câmera de cinema, a gente está observando um filme e isso nos emociona porque está representando aquilo de uma maneira e isso toca na nossa sensibilidade. No teatro você tem esse poder, mas ainda tem acima disso o poder do ao vivo. O poder de estar ali olhando no olho, vendo os atores se olharem no olho. Então, eu acho que é realmente um trunfo desse musical a gente conseguir trazer o rock de volta à vida, ao vivo, para as pessoas se emocionarem ali naquela hora. Eu acho que tem uma história, talvez você saiba dessa história. A famosa música Olho de Tigre, né, que
Eu não diria que é a música mais famosa da trilha sonora de rock, mas é uma das mais famosas, a Olho de Tigre, Eye of Tiger. Também foi uma oportunidade igual a sua, pro cara que fez o Survivors, É o Survivor, a banda, né? a banda, porque originalmente Stallone convidou o Queen para fazer a trilha sonora. E o Queen meio que o Fred Mercury fez, não vai rolar isso aqui, não quero. Esse filme aí, acho que não vai ser muito sucesso. E aí ele pegou esse cara que não tinha uma capitalização ainda nos Estados Unidos, mas apostou no cara, vai. E aí o cara realmente, o Olho de Tigre, na verdade, é o autor da música. Ele disse, eu vou com tudo aqui com o Olho de Tigre pra essa música ser um sucesso no filme. Foi o que foi, né? Não, imagina, Marco, isso é muito significativo, acho que de toda a trajetória do rock, porque tem uma coisa que tá intrínseca nessa história e nesse projeto, que é justamente assumir e bancar tudo aquilo que tá dado, tudo aquilo que acontece. Por exemplo, a famosa cena da patinação, que é o primeiro encontro do Rock com a Adrian, não foi escrita daquela maneira. Só que a produção não tinha o dinheiro pra encher aquele rink de patinação de figurantes. Então eles chegaram e falaram assim: olha só, a gente vai ter que filmar sem ninguém. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, dali, conversando com o diretor, tudo, falou: não, tá, e se o rink de patinação estiver fechado? É feriado? O rink pode estar fechado, então fica só os dois. E hoje em dia é inimaginável você pensar aquele lugar cheio de gente. É tão poético, é tão sensível aquele encontro dos dois sendo um rink de patinação fechado, com $10, pagando 10 minutos de uma patinação, que sintetiza uma vida de interesse do Rock e da Adrian sem eles conseguirem se relacionar e se abrirem um pro outro. Então, assim, tudo que acontecia, eles colocavam dentro do roteiro e assumiam. O, o, o macacão que o Rock recebe, né, com o garanhão italiano escrito atrás, ele veio grande. Ele veio muito maior do que o Stallone. Eles não tinham dinheiro pra mandar fazer outro. Eles não conseguiriam outro. Então ele falou: não, peraí, vamos lá, eu vou colocar na cena, não tem problema nenhum. Ele recebe o macacão, coloca e fala: pô, ficou um pouco grande, né? E pronto. E segue a história, porque o que importa é a relação daquelas personagens. Então eu acho que são essas coisas que temperam o Rock de uma maneira que coloca ele nesse lugar especial. Assim, realmente é um filme muito sensível e um filme que todo mundo que fez, sobretudo Rock 1, tava muito afim de fazer. E quando você recebeu esse callback, essa reação que interpretaria esse personagem tão icônico, que você pensou, que você visualizou nisso aí? Eu visualizei muito trabalho. A verdade foi essa, assim, eu sabia que era um personagem que exigiria de mim um comprometimento que eu não tive a oportunidade de ter até então. Que é um comprometimento que vai desde a hora que eu durmo até a hora que eu acordo, passando por todos os meus horários de refeição, por rotina de treino, por aprender uma modalidade nova, que é o boxe. E uma vez que isso tudo tá começando a ser encaminhado, realmente começar a se debruçar no que é o coração desse personagem. Porque eu acho que isso que é uma coisa que às vezes fica na superfície e fica difícil da gente compreender. Rock não é um filme de boxe. Rock é um filme que fala sobre a vida. Só que também, se a gente não cumpre a metáfora do boxe com precisão, com paixão, a metáfora não se concretiza. Então a gente precisa estar muito preparado. E eu sabia que eu precisaria passar por todas essas etapas para transformar tudo da minha vida pelos próximos 3 meses para poder realmente estar à altura dessa performance que marcou gerações e que emociona as pessoas até hoje. Eu queria que você tentasse nos explicar uma comparação entre o rock do cinema e o rock dos palcos. Porque deve ser muito complicado quem vai fazer uma adaptação dessa para um filme desse tamanho, a mesma coisa quem vai fazer um musical Star Wars, por exemplo. O que pôr, o que tirar, o que pôr, o que tirar, né? O cabelo de Leia vai enrolado ou não. E no caso do rock, tem várias coisas ali Sim. que os fãs sabem os detalhes dos detalhes, os detalhes, como eu. Ser um filme de código sorteado. Então, como é, na sua visão, você que é bem mais jovem até do que a gente aqui, que é fã desse negócio há mais de a minha vida inteira, eu vi rock, tinha 46, eu vi rock, eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Veja até hoje o filme. Então, na sua visão, qual é artisticamente a diferença do rock do cinema para o rock dos palcos? Eu acho que a gente tem uma diferença que começa já na maneira que o musical foi feito. Porque quando o rock, o musical,
vem à tona na Broadway, o Rock já é um sucesso de bilheteria há muitos anos, né? Então a gente já teve Rock 1, 2, 3, 4, 5, Rock Balboa, para então vir o musical da Broadway. Então, acho que diferente do primeiro roteiro, que o Stallone não sabia no que ia dar, ele sabia que ele estava se debruçando já sobre uma história de sucesso. E ele teve a sapiência de se munir de colegas que têm muita propriedade da linguagem do teatro e da linguagem do teatro musical. Então a gente tem um time de compositores e um co-roteirista com o Stallone que são pessoas muito competentes, né? Isso falando da equipe da Broadway. Então eu acho que o Stallone, na verdade, ele viu no musical uma oportunidade de aprofundar ainda mais o interior dessas personagens. Porque aquilo que a câmera fazia com que a gente enxergasse, ele transformou em música. Ele falou, não, isso aqui o Rock canta. Isso aqui é um lugar em que o Rock pode cantar e a gente pode conhecer o íntimo do coração desse cara. Depois do primeiro encontro do Rock com a Adrian no Pet Shop, o Rock vai embora. Ao invés da gente acompanhar o Rock andando pelas ruas da Filadélfia, vivendo mais um dia da sua vida, a gente vê o que a Adrian tá pensando disso, através da música. Então ele teve ele viu no musical essa oportunidade de tecer o interior dessas personagens através das canções. E aí ele se muniu desse time maravilhoso, que é o Thomas Meehan, que é co-autor do texto com ele do musical da Broadway, e o Stephen Flaherty e a Lynn Ahrens, que são, né, respectivamente, o compositor e a letrista, para justamente dar esse corpo para essas personagens, contando e cantando, no caso, coisas que a gente não conhecia deles. Seria então mais do que uma versão do diretor. Seria para além de uma versão do diretor. É. Na verdade, é quase uma versão dos personagens, né? A gente conhece mais a história do Mickey. O Mickey tem um solo, né, que é o treinador do Rock. Ele tem um solo que ele conta a trajetória dele começando a lutar desde os anos 20, que é uma coisa que a gente consegue olhar no olho do Burgs Meredith, que é o ator que interpreta o Mickey no filme, mas através do Eduardo Silva, que é o ator que interpreta no palco aqui de São Paulo, a gente consegue ver e ouvir aquela vivência inteira de alguém que começou lutando em vagões de trem depois da grande quebra da Bolsa de 29. Isso tudo tá ali. E a performance do filme entrega isso na sensibilidade. No musical, a gente canta isso e conta essa história com tudo. Os 3 Oscars do filme Rock teve para mim uma injustiça enorme, que foi o Stallone não ter ganho o Oscar ali, talvez De melhor ator. de melhor ator, porque talvez assim, peraí, o cara chegou aqui com $1 fez um filmaço, o filme tá no Oscar, peraí, não vamos dar também, sei lá o que fez, porque não tinha por que não dar o Oscar para ele, né? Mas como é que você vê esses 3 Oscars de Rock, mas muito maior do que os 3 Oscars é o impacto no cinema e na cultura pop do que o filme emana até hoje, né? É. Como você vê isso? Eu acho que premiações, elas têm muitas questões, assim, é um momento lindo de celebração do meio, de celebração das performances que aconteceram naquele ano, de celebração da maneira de se fazer cinema, ou teatro, ou música, né? Todas as premiações têm suas especificidades. E eu acho que o Rock ganhar o prêmio da noite de melhor filme já é muito significativo. Ainda mais a gente tá falando de um ano de grandes filmes, né? 1976 foi um ano realmente que a gente teve grandes filmes e grandes performances. Eu acho a performance do Stallone enquanto Rock no Rock 1 realmente a performance de uma vida, uma performance maravilhosa da carreira dele, na minha humilde opinião, a melhor que ele fez. E ele tava concorrendo com o Robert De Niro fazendo Taxi Driver. Então, assim, também um outro grande ator em uma performance antológica, inacreditável, e nenhum dos dois ganhou. Então, assim, e eu acho, eu não lembro quem ganhou, quem foi o terceiro ator que ganhou. Mas o fato é que eu acho que, e aí entrando um pouco na sequência da tua pergunta sobre entrar na cultura pop, você fala de Rock, você fala do Stallone, as pessoas sabem, as pessoas se emocionaram. Você fala do Robert De Niro, você tá falando de um dos maiores atores da história do mundo. Você fala em Taxi Driver, as pessoas se emocionaram e sabem. Então, não é o Oscar que tirou esse lugar deles. Porque o Oscar é uma celebração, o Oscar é um momento de confraternização da indústria estadunidense para com eles mesmos e alguns poucos convidados estrangeiros. Mas eu acho que o lugar na cultura pop dessas duas personalidades e do filme Rock especificamente
tá guardado, porque foi um lugar que foi conquistado com muito carinho, com muito suor e com muita perseverança. Então, eu acho que o Oscar não teria esse poder de tirar o rock desse lugar em que ele é da cultura pop. O que se manteve, o que dentro desse processo seletivo, né, de pegar um filmaço desse e transformar no musical, o que é que de fato se manteve do filme lá, nessa adaptação? Então, a história é a história do filme 1, assim, com praticamente nenhuma ressalva do ponto de vista dramatúrgico, assim. Você tem a história realmente muito próxima. Algumas coisas mudaram, por exemplo, o Apollo Creed, ele no musical não tem esposa. A esposa dele não aparece, que é uma coisa que ele tem esposa, tem filhos, né? Isso aparece no Rock 1 já. Eh, Tem umas pequenas coisas assim que foram decisões em prol do show, digamos assim, porque a Broadway também ela tem esse lugar do espetáculo que é muito estudado e muito prezado, né? Então, por exemplo, no lugar da esposa do Apollo, a gente tem outros personagens adjacentes que performam enquanto coro para suportar, né, para dar suporte ao campeão mundial. Mas do ponto de vista de história, a gente tem tudo muito próximo, assim. A gente muda algumas questões que são, por exemplo, se você for pegar a cena em que o Rock fala com o Mickey na casa dele, ele fala embaixo de uma porta. Essas coisas específicas a gente também faz embaixo de uma porta, mas é outra porta, feita de uma maneira teatral, entendeu? Então, eu acho que a pessoa que for assistir o Rock ainda nessas próximas 2 semanas, ela pode ir esperando muito da história original com as adaptações que são cabíveis em um teatro. E em um teatro imersivo, né? Que é uma maneira que a gente está fazendo aqui no Brasil, que nem na Broadway foi feita. O rock aqui no Brasil é feito de uma maneira imersiva que as pessoas ficam realmente se sentindo dentro do filme, dentro da peça, dentro da história. E essa decisão também de ter alguma toda a tropicalização de qualquer coisa, de qualquer produto, de qualquer show, tem decisões também para o público, né? Então, assim, você acabou de falar uma coisa assim, a criação do ringue no centro da plateia, por exemplo. Isso Uhum. é uma decisão da Broadway ou foi uma decisão da tropicalização do show aqui para o Brasil? Na Broadway, o ringue já tinha esse. O ringue começava no palco, depois ele avançava para dentro da plateia. Então ele já era uma característica que foi desejada e foi executada na Broadway no ano em que foi encenado pela primeira vez. Mas o nosso espetáculo ele é inteiro, ele acontece no meio da plateia. Então não é só o rink de patinação, o ginásio de treinamento, o escritório do Apollo Creed, o escritório do Jurgens, tudo acontece no meio do público, não só o ringue. O ringue é a cereja do bolo, é o nosso terceiro ato, é a nossa epopeia coreográfica de boxe, balé. Mas realmente o quesito do ringue, a montagem original também já buscava essa imersão no momento da luta. Em termos de produção e decisão também dos arranjos da trilha sonora, que também eu andei vendo um pouco na internet, tem uns arranjos bem diferentes que estão lindos, 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 lindos. E olhando aqui, as principais músicas aqui eu trouxe aqui, aquela Gonna Fly Now e o Eye of the Tiger, que o Eye of the Tiger, na verdade, é do Rock 3, né? Isso. E como motores emocional da história, né? Isso. E aí, qual foi a decisão de vocês de vamos pegar as músicas de toda a saga e trazer, ou vamos... Como se passou essa construção especificamente da musicalidade? A gente fala da música no rock o musical, a gente tá falando de um dos grandes nomes do meio do teatro musical brasileiro, que é a Fernanda Maia. A Fernanda é uma diretora musical que você, nosso caro espectador e ouvinte, você pode ter a certeza de que o projeto que tem a Fernanda Maia envolvido, você vai se deparar com um approach de musicalidade muito sensível. A Fernanda é uma diretora musical que entende a música e vivencia a maneira de contar a música de uma maneira que é muito tocante, sobretudo para nós performers, quando estamos debatendo a canção e vendo a melhor maneira de cantar e de interpretar isso. Ela é uma pessoa que sempre tem apontamentos muito sensíveis e muito específicos. E eu acho que isso, somado a essas melodias e somado a essas músicas que já são antológicas,
assim, gera uma catarse no nosso público, porque uma coisa que foi muito criticada do musical da Broadway é que você não tinha as canções por inteiro. Então, o Gonna Fly Now e o Eye of the Tiger não aconteciam da maneira impecável e limpa e inteira como a gente espera ouvir no musical do rock. E isso é uma coisa que a nossa montagem trouxe. Então, assim, o nosso espetáculo ele abre com Gonna Fly Now, que desemboca na cena de abertura, que é a primeira luta do Rock Balboa contra o Rico Aranha. Contra o Spider Rico, exatamente. E o Eye of the Tiger abre o nosso segundo ato com a performance maravilhosa da Aline Cunha, performando essa música e entregando aquilo que o nosso público brasileiro quer ouvir. E, cara, é impossível descrever a sensação de ouvir as pessoas vibrando com essas músicas, porque realmente todo mundo tem uma memória afetiva com essas canções e a gente entrega isso pro público. Deve ter gente que deve chorar nesse negócio, né? Mas não chora pouco não, viu? Ou não, né? Nossa, mas chora muito. Vou te confessar que eu já chorei várias vezes no filme de rock sozinho. Várias vezes. Principalmente quando tá levantando lá do ringue, aqui você passa um filme na sua cabeça de quantas vezes você vai à lona na vida e pode se levantar, né? Mas antes da gente seguir aqui com um pouco mais de rock, a gente agora vai falar um pouco do rock que tem dentro do Daniel especificamente. Então a gente vai fazer aqui um break the ice, um pouquinho de você, essas cartinhas que tem aí na sua frente, são cartinhas de life coaching, que eu tenho cartinhas de business. E aí eu vou pedir para você agora pegar uma cartinha qualquer dessa aí e você vai ler para você mesmo e vai responder aqui para nossa audiência. Achei. Achei uma aqui. Vamos ver. Aí. Entendi. A parte de trás, né? A parte de trás já tem coisa escrita. Tem bastante coisa escrita. Entendi. Tá bom. Então pega aqui, aí eu leio, certo? Pra você mesmo. Quando você faz algo pelo seu ou pela sua cônjuge, faz por amor ou faz pensando em receber algo em troca? Olha, eu escrevo aqui, não respondo normalmente, Pode né? responder. Esse é o Daniel, não é o Rock. O Daniel, não, eu faço por amor, cara. Eu tenho um privilégio de ter encontrado uma parceira na vida já muito jovem, né? E é uma pessoa que é muito especial pra mim e realmente me faz muito bem fazer bem a ela e ver ela bem. Então, eu não espero que ela retribua, seja de maneira, né? Comprei um presente, que ela compre o presente de volta. Paguei um jantar, que ela pague um jantar de volta. Chamei pra ir a tal lugar, que ela me chama de volta. Não, porque a companhia dela pra mim já é esse em troca que é muito superior a tudo que ela possa me oferecer, porque ela em si já né, não tem nem o que falar. Ela em si já estando comigo ali já é tudo que eu precisava, não tem mais nada. É a sua Adrian. É a minha Adrian. Agora é a minha vez aí de lhe pegar. É meu round agora. Isso aqui é uma pergunta profissional. Sinceramente, você contrataria a si mesmo para executar o trabalho que executa hoje? Olha, eu me contrataria hoje depois de ver a peça estreada, viu? Porque eu sinceramente acho que o Zé Henrique de Paula, a Fernanda Maia e a Adriana Del Claro, que foram as pessoas que me contrataram para fazer o trabalho que eu faço hoje, foram pessoas que apostaram em mim. Assim, eu não tinha realizado uma performance dessa maneira até então. Apesar de que o Elvis foi um sucesso e minha interpretação foi muito bem comentada e isso gerou uma repercussão positiva muito boa. Daí a ser o Rock Balboa são muitos 500, né? Então, hoje, depois da peça estreada, assim, caminhando pra reta final, eu me contrataria, assim, pra fazer o rock. Mas eu acho que eu daria uma chance pra um menino chamado Sylvester Stallone antes. Agora, se a gente for voltar, Daniel, como foi que começou desde a tua infância, a tua trajetória, que você pensou assim, cara, você é ator. É uma decisão não tão difícil hoje, porque era muito difícil, muito mais nos anos 80, de onde a gente vem, mas quando foi que você deu esse clique e disse assim, cara, você é ator, e como você chegou nessa praia de musical? Porque é completamente diferente você ter um talento cênico como você tem, você ir para o caminho talvez que todo leigo visualiza é a TV. Uhum. E você tá aí talvez no esteio mais difícil, que é o musical. Que é cantar, dançar e interpretar, né? Exige bastante, né? É um meio que realmente exige bastante. Mas o teatro e a música entraram na minha vida muito cedo, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive esse privilégio de estar numa escola
que incentivava muito a arte e entendia a arte como uma parte fundamental da criação de um bom indivíduo na sociedade, que é algo que eu prego absolutamente. Eu acho que o mundo inteiro seria melhor se a gente ouvisse mais discos, assistisse mais peças, lesse mais textos, lesse mais contos, debatesse sobre essas coisas, né? Assistisse mais filmes. E eu acho que o mundo inteiro ia ser melhor. Eu venho de uma escola que concorda, uma escola que me apresentou essa visão de mundo em que a arte é algo que é pra gente e faz parte da nossa vida. Então eu tenho isso na minha vida desde muito novo. Mas para enxergar isso como profissão foi preciso realmente o apoio e a seriedade dos meus pais, assim, né? Eu sou filho de 2 professores, meu pai é educador físico, fisioterapeuta e professor, minha mãe é fisioterapeuta e professora. Então eu acho que eles foram muito bons nessa parte da didática, de tentar pegar e falar assim: olha, eu tô vendo que você está se dedicando a isso de uma maneira que é um pouco além do que um hobby. Então a gente precisa entender se você vai querer levar isso como profissão da tua vida, eu acho que você precisa se dedicar ainda mais. Porque você tá se dedicando mais do que o hobby, mas também não tá se dedicando como um profissional ainda. Então, pensa nisso, sente isso e volta com uma resposta. Eles já tinham tido uma conversa dessa comigo quando eu queria ser jogador de futebol, né? Mas aí a resposta foi não, não teria como, aquele sonho de criança. Mas quando o assunto foi atuar e ser artista de uma maneira geral, aí a resposta foi diferente. Aí eu falei, sim, eu quero me dedicar mais a isso, isso me faz bem, eu acho que eu tenho um diferencial e tenho algo que eu posso colocar no mundo que é meu. Então, quero me dedicar mais a isso. E você tinha quantos anos quando isso... Essa conversa foi com 13. Caramba. Essa conversa foi com 13, assim, mas eu faço teatro e canto coral e tudo isso desde os 8. Agora, isso daí é uma coisa muito, muito grandiosa da parte dos seus pais, de ter essa conversa, essa sensibilidade, né? De, normalmente, assim, menino, vai fazer aqui, vai estudar, vai fazer outra coisa, mas se você quer isso mesmo, você tem que se dedicar mais. É, Isso é uma lição pro mundo digna desse filme aqui. porque eu lembro que na época que eu falei que queria ser jogador de futebol, minha mãe veio fazer a mesma pergunta, porque ela falou assim, filho, porque assim, sinceramente, o que você tá treinando não é suficiente pra você ser profissional no futebol. E eu quero entender, porque a gente precisa te mudar de colégio, porque você precisa estudar em um período só, porque você precisa treinar mais. Se for isso mesmo, não é essa tua rotina que vai te fazer ser jogador de futebol. E aí eu pensei, cara, não quero me dedicar assim ao futebol não, vai ser legal, vou assistir, vou jogar, não sei o quê. E também não sou tão bom de bola assim, eu não sei onde é que eu tava na cabeça que achava que seria profissional absoluto, assim. É coisa de criança, né? Mas sim, essa conversa foi muito boa e acho que ter esse apoio, se não dos seus pais, né, das figuras que você tem ao seu redor, que você tem uma sensibilidade, uma responsabilidade de ser mentorado, né, de você realmente alguém que você confie na opinião, escute, saiba que te quer bem, eu acho que é primordial, assim, porque claro que ser artista é difícil, mas qual é a profissão que é fácil? Qual é a profissão que é fácil de você seguir, crescer, ser bem-sucedido? Então, eu acho que tem sim uma dificuldade grande, mas eu acho que a vida ela já é difícil por si só. Então a gente vai ter que enfrentar. Não é sobre o quanto você bate, né? Ninguém vai te bater tão forte quanto a vida, é sobre o quanto você consegue apanhar e seguir em frente. Quando foi que você teve o seu primeiro papel, assim, de... Não vou falar nem profissional, mas a primeira vez que você subiu num palco, foi na escola, que você disse assim, cara, agora eu fiz o primeiro, é como o primeiro jogo de um atleta. É isso mesmo que eu quero. Aquela confirmação no teu coração. Olha, a confirmação assim mesmo veio ainda quando eu morava em São Luís do Maranhão, né, que eu sou maranhense. E aí, um espetáculo que a gente fez naquele ano foi pro Festival Maranhense de Teatro Estudantil. Ia ter a premiação do festival. E a gente já estava realizado, fazendo a peça, era divertidíssimo, não sei o quê. Fomos todos porque a gente sabia que uma amiga minha, né, uma colega nossa, tava indicada a melhor atriz. Isso a gente sabia. E a performance dela era maravilhosa e tal. Chegando lá, a gente descobriu que o nosso espetáculo estava indicado em 8 categorias. Dentre elas, melhor ator pra mim. E até então aquilo era uma brincadeira de criança e que eu via que tinha uma coisa diferente, mas... E eu ganhei melhor ator do Festival Maranhense de Teatro Estudantil.
E aí eu lembro de receber aquele prêmio das mãos de um grande ator maranhense, Domingos Tourinho, né? Assim, um cara realmente histórico pro teatro brasileiro, e especificamente pro teatro maranhense mais ainda. Eu lembro de receber aquele prêmio das mãos do Tourinho e ficar assim, cara, alguém mais viu e achou diferente o que eu faço. O que eu fiz nesse papel que eu achava que era brincadeira. E que eu ainda acho um pouco que tem pinceladas de brincadeira, né? Mas eu sinto que o momento dessa premiação foi, assim, um divisor de águas interior pra mim, sabe? De ter uma certeza, uma confirmação de que aquilo que eu faço poderia ser enxergado de uma maneira diferente. Você não tem, você tem, eu já ouvi falar, eu também tenho um nasci no Rio, mas eu me criei em Recife, depois vim para São Paulo aqui. Mas você tem um sotaque que é um sotaque já meio neutro, né? Uhum. E que muita gente fala é que o sotaque e a linguagem do maranhense é a mais correta em termos de ortografia do Brasil. Esse mito aí vem de onde aí? Que o maranhense fala certo pra caramba. As escolas do Maranhão pra molecada é tudo naquele soletrando. O pessoal tem que ser sempre lá no alto, né? E eu vejo que você tem um sotaque bem diferente, né? Então, eu acho que assim, a gente maranhense não desmente muito esse mito, deixa esse mito É. ficar por aí, porque é legal também, né? Você vem do estado que fala o melhor português do Brasil, tudo. Eu acho que isso tudo vem muito pela conjugação do tu, né? No Maranhão é muito comum você ver, né? É, tu vens, tu vais, a gente conjuga correto o verbo o tu, então isso fica como esse português, né? Muito bem dito, muito bem Uma pronunciado. dicção muito. Parece os maranhenses, né? Todos os maranhenses proeminentes como você têm um português muito claro, muito translúcido, assim, né? Tem uma amiga minha baiana, a Rafaele, que E não, ela. não tem sotaque também. Não, mas isso aí é um outro Nosso caso aqui que do eu. Nordeste que é forte, né? A Rafaele fala assim, ela fala que maranhense não fala, maranhense discursa. E eu acho isso maravilhoso, assim, porque a gente realmente, assim, tem um histórico de poesia muito ancestral na cidade de São Luís, né? Então, e uma literatura muito robusta. A gente tem realmente uma vivência literária muito rica. Então, eu acho que isso tá ali, de alguma forma. A questão do sotaque, eu acho que foi muito natural, não ir perdendo, né? Mas eu fui somando outros sotaques ao longo das minhas vivências, né? Porque eu já fiz personagem que era de Pojuca, Pernambuco, eu já fiz personagem que é mineiro, como Fernando Brant no Clube da Esquina. Então eu acho que foi. Já fiz um personagem numa peça do Lamartine Babo, que era o Pedro, que era carioca. Acabei na novela das seis, no Garota do Momento, também fazia o Celinho, que era carioca. Então eu acho que eu fui meio somando isso tudo e no final a gente é a soma das nossas experiências até hoje, o que a gente decide fazer com elas também, né? Então eu acho que é essa mistura gostosa, assim. E também minha mãe é carioca, meu pai é maranhense. Então, e eu gosto muito de estudar sotaque, então eu acabo às vezes pegando um pouco mais, um pouco de personagem, fica pra outro e tal. Então, mas não fiz nenhum trabalho pra neutralizar meu sotaque, não. E hoje onde é que está a sua base de residência? Como foi que você saiu do Maranhão e ficou por aqui pelo Sudeste Eu mudei para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? né, em 2016. Na verdade, foi dia 20 de dezembro de 2015. Eu mudo para o Rio de Janeiro, fico com a família da minha mãe no Rio, lá, né, ainda terminando a escola. E aí lá também eu começo a fazer meus primeiros trabalhos profissionais. E eu me mudei assim, eu digo definitivamente sempre entre aspas, porque também a vida do ator ela é uma coisa que às vezes eu posso falar assim, ah não, eu moro, minha residência é em São Paulo, e aí, dali a pouco eu passo 3 meses gravando na Amazônia, e aí, né, vou ficar em Manaus por 3 meses, enfim, por exemplo. Como aconteceu no Dom, né? O Dom a gente gravou viajando muito. Mas agora, esses últimos 3 anos, eu tô fixo aqui em São Paulo. Acho que por conta desses musicais que vieram, né, assim, em sequência, tanto o Elvis quanto o Rock, eu fui ficando aqui na Paulista Desvairada. E que outros trabalhos você pode falar aí para nossa audiência? Você já fez aí? Você já disse que já fez um pouco de TV, né? Musical, peça. Qual foi a pluralidade? Pelo jeito você já explorou os três principais vértices, né? TV, cinema, Já. já fez cinema, teatro.
Não, é musical, né? E musical. Coisa musical é outro É, completamente. o musical ele tá dentro do guarda-chuva do teatro, né? Mas A dinâmica é a total. dinâmica é totalmente outra. E de tudo, né? De produção, de estrutura. De Mas. atuação também, capacidade técnica também. Capacidade técnica também, porque existe, né, essa pluralidade de caminhos artísticos que você tem que ter um domínio, né, para poder realizar bem um musical. Eu acho que assim, trabalhos meus que vocês podem me conhecer com mais facilidade, né, assim, ou passar a acompanhar agora, tem o meu personagem já saiu do ar, mas a novela ainda tá no ar, né, A Garota do Momento, novela das 6, uma novela deliciosa de época, né, se passa ali no Rio de Janeiro dos anos de 1958, uma novela maravilhosa, recomendo começarem a assistir, quem não tava assistindo, não vai ver meu personagem, que o Celinho já saiu da novela, a gente tava lá no começo da novela, uma série que pode assistir, a série Dom, né, que conta a história do Pedro Dom, da Prime Video, que tá aí na Amazon Prime, são 3 temporadas. Ao longo da segunda temporada vai conferir meu personagem, o Nozinho, que ele fica durante a segunda temporada. Filmes ainda, as novidades ainda são segredo, ainda volto aqui no COTV para divulgar depois, quando puder. Mas tem muita coisa no cinema aí que vai vir. E nos musicais eu já fiz, assim, de um tudo, assim, o Rock é meu primeiro musical da Broadway, né? Então, fiz muitos musicais brasileiros, eu fiz o Romeu e Julieta com as músicas da Marisa Monte, um projeto que eu me orgulho muito. Fala desse musical aí. Me orgulho muito, era lindo, essa mistura brasileira de Romeu e Julieta, essas histórias, né, que transcende gerações e eras e épocas e CEPs, né, junto com as músicas dessa nossa diva, Marisa Monte, era Antes lindo. da pandemia, né? Foi, 2018. Eu vi no outdoor desses eletrônicos aqui em São Paulo, mas não consegui E ir. um outro musical que foi muito bonito e aí serve muito assim para as pessoas verem e que me dá muito orgulho de ter feito parte, é o musical do Clube da Esquina, né, que foi o disco aí do Milton Nascimento com Lô Borges, que na verdade é a síntese de toda uma geração de poetas e cantores e músicos e musicistas mineiros da melhor qualidade. Eu tive o privilégio de interpretar um dos maiores poetas e letristas do Brasil, Fernando Brant, mineiro, né? Então, o Clube da Esquina é um projeto com direção do Denis Carvalho que me orgulha muito. Tinha o Thiago Barbosa fazendo o Milton Nascimento maravilhosamente bem. É um projeto que vale a pena dar uma conferida assim no que sobrou dele aí nas mídias sociais em geral. Vamos conferir. Vou contar uma história aqui do Clube da Esquina aqui, pra gente ver como é a energia dessa mesa. Esse cara que tá aí perto do seu copo, Marcelo Mike, o pai dele foi um dos fundadores do Clube da Esquina. É mesmo? E eu conheci esse cara, ele veio aqui semana passada, e aí ele tem várias histórias assim, pô, sensacionais. E ele é um comediante, né? E ele cresceu no Rio de Janeiro, e na casa dele, o pai dele era um trompetista. E ia lá Roberto Carlos, ia lá Elis Regina, e ele não sabia, não tinha dimensão de quem era. Para ele era mais uma pessoa, que ele era criança, né? E ele cresceu com essa vibe de esses grandes nomes na casa dele, o Clube da Esquina, o pai dele foi um dos fundadores. Então ele contou histórias aqui muito interessantes sobre isso. Aí você vem aqui uma semana depois e fala do Clube da Esquina. Tá? Não, o Clube da Esquina, assim, quem não sabe do que a gente tá falando, assim, a minha única recomendação é coloque o disco na sua plataforma digital aí preferida. Ele tá em todas, com certeza. Clube da Esquina é um disco histórico pro nosso país. E você vai entrar em contato realmente com grandes artistas, com grandes letristas e tudo gente que era muito jovem na época e já com a notoriedade, com esse poder da voz do Bituca, né? Que é nossa grande entidade musical viva e presente, que é o Milton Nascimento. Então, assim, você só vai ter a ganhar, cara, conhecendo o disco do Clube da Esquina, tanto o primeiro quanto o segundo. Hoje, com o espectro aí, worldwide, que a vida cada vez a gente se torna mais globalizada de uma forma mais fácil, com as tecnologias, essa inteligência artificial aí que cada vez está mais na nossa mão, para a gente fazer o que quiser com ela, né, para quem sabe mexer. E carreira internacional, você pensa em projetar ou já está se preparando para tentar dar um salto? Porque um musical como esse, você está dentro de uma plataforma Broadway. Os caras podem dizer, o cara aqui dos Estados Unidos torceu o pé, cara, vem para cá. Pode acontecer, cara. Se você está tendo uma performance ferrada aqui, o cara lá de Nova York teve a mãe morreu, caiu, enfim, algum infortúnio que acontece, cara, pega o brasileiro lá, que o brasileiro, o Daniel... É o rock. Olha, eu assim, eu tenho muito interesse, muita vontade de trabalhar fora do Brasil.
né, falo inglês, falo espanhol e a gente, querendo ou não, consome muito a cultura também estrangeira aqui. Tem muito interesse, tem muita vontade, mas por enquanto, assim, eu acho que tem muita coisa pra fazer ainda aqui no meu país e eu tenho me encantado muito com autores brasileiros e com as coisas que podem vir a acontecer aqui. Eu acho que talvez essa seja a melhor maneira, na verdade, de trabalhar fora, é conquistando de fato o coração daquilo que a gente faz aqui. Mas eu tenho muito interesse, sim, gosto muito. Porque, por exemplo, essa questão hoje da plataforma de streaming, se você já está em plataformas de streaming, o mundo inteiro está vendo aquilo lá. Sim, com Diferente certeza. dos anos 80, você tinha uma excelente performance numa novela da Globo, que ao ser exportada, alguém ia ter que ver você e dizer, pô, será que esse cara consegue fazer a transposição dessa novela, entre aspas, mexicana, latina, para o mercado americano? Uhum. Então, com essa globalização, você vê pessoas como a Bruna Marquezine, fez aquele Besouro Azul, que é um filme já Sim, Hollywood, hollywoodiano, né? total. E aí tem a Morena Baccarin, que ela é mais americana do que brasileira, né? A Morena Baccarin, mas é brasileira, né? Fez Deadpool e outros filmes. E o cara, o Rodrigo Santoro tá aí cada vez mais. Aquele ali é um exemplo, um guerreiro que... O Rodrigo, o Alice Braga, né? O próprio Wagner, né? Que é uma grande inspiração pra mim, o Wagner Moura. Sim, eu acho que esse caminho ele tá sendo feito, né? Mas é isso. O Wagner, por exemplo, né? Começa a migrar sua trajetória pro estrangeiro depois, assim, de fazer desde o Carandiru, passando pelo Capitão Nascimento, fazendo Hamlet, com direção da Debal Freire Filho. Um cara que fez teatro aqui, cara que, sabe, explorou muitas possibilidades, atuou como diretor também aqui num filme que conta a história de um brasileiro. Sabe, eu acho que essa maneira de enxergar o trabalho integrado entre Brasil e exterior, acho que me interessa, me instiga muito. Essa magnetização por atores latinos vai acontecer cada vez mais rápido com pessoas proeminentes como você, que já tem o tripé que o americano gosta, que é cantar, dançar e interpretar. Então, Olha, isso é impressionante lá, viu? Eu tive a oportunidade de. faz parte da Poxa, formação. da formação deles, cara. Eles assim, eu fui O assistir. Brasil foi Cláudia Raia, foi a primeira. Nossa, a Cláudia é maravilhosa, né? Isso, né? Não, e a gente tem, assim, até uma geração anterior, a Cláudia, a própria Bibi Ferreira, né, que, né, fez talvez o que deva ser os primeiros musicais nesse formato que a gente conhece hoje, enquanto, né, trazer coisas da Broadway, né? Ela fez My Fair Lady, se não me falha a memória, era 1962, né? A Bibi Ferreira é realmente um marco histórico no teatro musical brasileiro. Então a gente tem essa artista maravilhosa, fez O Homem de La Mancha com Paulo Autran, né? A gente tem o teatro musical nesse lugar no Brasil há muitos anos. Então, claro que a gente celebra muito esse boom mercadológico que a gente teve nos últimos anos aqui em São Paulo. A gente tem praticamente 20 musicais em cartaz agora ao mesmo tempo. É um mercado muito bom e muito que traz muitas opções para o público, porque eu acho que no final sempre quem tem que ganhar é o público. Mas é muito importante a gente valorizar mesmo pessoas que fizeram como a Cláudia Raia fez há uns anos atrás, como a Bibi Ferreira fez há muitos anos atrás. E engraçado, né? A gente vai citando assim, é impressionante o poder da mulher brasileira dentro do teatro, né? Assim, a gente cita a Bibi Ferreira, a gente cita a Cláudia Raia, Marília Pêra, também outro grande nome dos musicais brasileiros. É sempre muito inspirador entrar em contato com essas figuras. Eu queria saber, assim, como é que você vê essa transposição? É uma outra parte do cinema que me encanta muito, mas é um pouco... não tem tanto público hoje, né? Que é o musical no cinema. O último filme que eu vi musical no cinema, que pra mim praticamente é outro que eu fiquei viciado, vendo bastante, é o La La Land. É, Eu achei aquele filme, cara, puta, sensacional em todos os aspectos daquele filme. Figurino, arte, direção, o ritmo, as músicas. É maravilhoso aquele filme. Como é que você vê essa questão de... porque o Brasil ainda não se desafiou de trazer um musical para a telona? olha, eu acho assim, a gente tem filmes musicais brasileiros, né, que começaram essa experiência, mas eu concordo com você no sentido de que não é uma prática constante, né? Mas a gente tem até a Ópera do Malandro, do Chico, que é feito enquanto filme, né? Neila Torraca no elenco, tudo. Mas eu concordo com você e acho que recebo essa provocação e provoco outros colegas pra gente realmente levar os nossos musicais pro cinema, porque se tem uma coisa que esse boom dos musicais dos últimos anos está provando é que o público abraça os musicais, o público se emociona com os musicais e o cinema tem todos os caminhos para
potencializar ainda mais esse gênero que é tão poderoso, né, e que é tão emocionante. Então, assim, eu vejo com muita esperança, assim, eu espero que a gente pegue gosto também por fazer musicais no cinema, porque filmes como La La Land provam isso, né, como a gente consegue, através da sensibilidade, da emoção entre duas pessoas comuns, conectar com o mundo inteiro. E a gente aqui tem tudo, né? Tem sol, tem Rio de Janeiro, tem Tem tudo, histórias. tem incontáveis ritmos, né, formas de se contar. Eu acho que a gente essa essa é a nossa questão, né, quando a gente de fato se descobrir, Uhum. o mundo só vai querer saber da gente. Porque do ponto de vista de música, do ponto de vista de sofisticação mesmo do que tem, a nossa cultura, a gente é muito especial. Quer ver uma história que eu acho que provocativamente dá um musical muito engraçado? O Alto da Compadecida. É, seria divertido. Porque dá para fazer histórias engraçadas, os personagens são engraçados por si só, e aí se colocar uma música nordestina aí para aparecer, eu acho que dá uma grande história aí. Você acha que dava samba? Eu acho que dá samba, porque já é, porque dá samba, porque já é uma história que todo mundo conhece e já é uma história de sucesso, Uhum. né? Contada por Ariano Suassuna. Esse filme foi brilhante, o primeiro. Brilhante. O segundo eu já não achei tão bacana. Mas se pegar a história do primeiro e transformar aquilo no musical com algum gênio desse da música aqui brasileira, com o tom certo, eu acho que todo mundo vê porque todo mundo já conhece. Não é uma coisa, por exemplo, aquele musical que eu particularmente acho maravilhoso, o Wicked, né? Uhum. Mas nem todo mundo conhece Apesar a de que história. depois, assim, a história é uma história que é menos conhecida do que algumas, mas hoje, depois do filme, a história acabou ficando mais difundida, né? A parte midiática do filme entrou muito e fez realmente o musical Wicked virar uma comoção, né? Mas eram histórias desconhecidas. É, Pra quem, pro grande por público, exemplo, né? eu levei minhas filhas para ver e elas não conheciam. Uhum. Escutava o Mágico de Oz, que eu li quando era criança, mas não conhecia. E adoraram o filme. Eu acho que tem uns experimentos, assim, acontecendo muito interessantes, né? Eu assisti, é o mesmo diretor do Rock, né? O Zé Henrique de Paula dirigiu um musical do Dom Casmurro, né? Assim, clássico de Machado de Assis, o compositor Guilherme Gila e o Davi Novaes faz a adaptação do texto, né? Com o Rodrigo Mercadante fazendo o Bentinho. E eu acho que isso é um caminho muito interessante pra gente. A gente tem grandes histórias na nossa literatura, a gente precisa atualizar essas histórias, a gente precisa colocar o nosso público em contato com aquilo que há de mais poderoso dentro do cenário brasileiro, né? Então, assim, eu lembro de assistir o Dom Casmurro e sair feliz que esse espetáculo estava em cartaz e que essa história continuaria a ser contada, né? E se não me engano, eles voltam agora para uma segunda temporada curtíssima em algum Sesc, que agora eu não sei direito, né? Eu não faço parte do projeto, não. Mas eu lembro e eu acho que saídas como essa, de repente um Alto da Compadecida, né? Coisas que a gente tem uma relação muito íntima, Muito íntimo. pode dar muito samba. Pode dar. Uma coisa que eu achei muito interessante naquela matéria da Globo é a sua corrida na escada do Museu de Ipiranga. Até o passinho, a perna, chama-se passo falso, né? No linguajar do atletismo que você deu, não sei se foi involuntário ou foi voluntário, que é o mesmo passo que Rock dá, meio que uma trocada de perna e dá uma passada maior, e achei muito legal aquilo lá. Assim, eu procurei fazer essas pequenas homenagens à performance do Stallone, sobretudo de maneira física, né? Porque eu não sou o Stallone, pasmem, né? Não sou o Stallone e só ele é ele, e só ele interpreta o Rock como ele. Mas as homenagens que eu procurei fazer dentro da minha performance são praticamente todas físicas. Então, realmente, assim, é uma desses temperos que eu coloco realmente para homenagear a maneira que o Stallone fez. A tua preparação física, vou falar um pouquinho aqui que eu vi, teve treinos de boxe com Paulo Musi. Não, o Paulo Musi fez toda a nossa parte física de academia, suplementação, dieta. É realmente assim, um cara que não dá pra imaginar o projeto sem o Paulo Musi. Ele foi um parceiro pra todas as horas, assim, porque você pegar um elenco de atores e realmente fazer o procedimento pra transformar eles em boxeadores em 3 meses, você precisa de um cara craque como Paulo Musi pra poder matar no peito e falar com aquela tranquilidade dele, olhar no olho e falar assim, dá, tranquilo, vai ser ótimo.
mas a parte dos treinos de boxe ficou a cargo do Felipe Gomes. Felipe Gomes. Felipe Gomes é um treinador de boxe, né? ESP, né? Eu não sei quanto a Federação confederações, a federações, eu acho que sim. Mas o Phil, a relação dele com o boxe é uma coisa que era realmente só a gente parar e aprender com ele, assim, porque o cara vive a nobre arte, o cara é apaixonado, o cara luta muito e é muito didático. Ele conseguiu realmente fazer com a gente um procedimento que, segundo ele faz com as crianças no projeto social dele. Então, ele começou ensinando pra gente o beabá do boxe e hoje em dia, né, em todos os treinos que a gente faz e que eu faço em outras academias e com outros atletas, a nossa técnica é muito elogiada, né, sobretudo pelo pouco tempo. Esses dias eu tive o privilégio de fazer um treino com o Daniel, que interpretou o Popó Freitas, né, na série Irmãos Freitas, que é uma série maravilhosa, série, assim, genial, não só sobre boxe, né, não só do ponto de vista da modalidade esportiva. A série inteira é belíssima. E o Daniel pratica boxe há 5 anos, o cara é boxeador, assim, é, pô, o cara é realmente muito bom, vai até lutar agora, no dia 17. E o Daniel falou assim, cara, 3 meses você tá muito bem. O professor dele também, o Michel, também da Corner Boxing Club, falou, não, vocês estão muito bem, pô, 3 meses de treino, é isso aí, não sei o quê. Então, assim, isso tudo é resultado de muito suor, de muito trabalho nosso com o Phil e de muita dedicação própria, né? E essa sua relação com a nobre arte para você, Daniel, mudou o quê? Você vai continuar, por exemplo, praticando boxe pós-rock? Rapaz, eu pretendo, viu? Porque o boxe é muito bom. É muito bom e para além da parte física, assim, que claro que é muito boa, você gasta muita energia, você passa a se relacionar melhor, você passa a conseguir olhar com mais tranquilidade para as pessoas, diminui a ansiedade nesse nosso mundo de hoje, né? Que, assim, parece que ficar mais ansioso é o caminho mais fácil e mais difundido. A gente consegue ficar ansioso muito fácil. E eu acho que o boxe ele consegue acalmar, né, assim, esses ânimos internos. Então, realmente é uma coisa que eu não pretendo parar, não. Não é contra o adversário, é contra você mesmo, o boxe. É, aquela onda, né? Assim, tem uma cena do Creed que é muito significativa que o Adonis tá fazendo sombrinha na frente do espelho, aí o Rock coloca ele na frente do espelho, né? O Rock tá treinando o filho do Apollo, coloca ele na frente do espelho e falou assim, vou deixar você um tempo aí com esse cara, né? Então, tem muito também Sensacional. dessa reflexão própria dentro do boxe, eu tô curtindo muito. Agora, uma questão que com certeza foi bastante complexa para vocês construírem no musical, a tua relação com a Lola Fanucci, né, que é a Adrian. Então, um musical de rock onde não tivesse química entre o ator e a atriz que porventura você fazia a Adrian, morreu. Morreu. Então, essa conexão, como foi que vocês construíram isso para esse romance ser retratado dentro do arco desse personagem? Porque uma das coisas que muita gente vê é que a Adrian é o principal motor para o rock ser o rock. Nossa, e se a gente for entrar, né, nos outros filmes, né, aquela frase clássica dela, win, Rocky, win, o Rock não teria vencido sem isso nunca, né, mas, olha, eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse projeto, realmente, assim, os meus parceiros de cena todos são grandes atores e grandes seres humanos, e aí falando especificamente da Lola, a gente tá falando, na minha opinião, de uma das grandes atrizes de musical da geração dela, né? A Lola é realmente muito especial, ela tem um timing cômico, ela é emocionante, ela é uma pessoa que se envolve no projeto, ela é uma pessoa que joga junto, é sempre em prol da cena, é sempre em prol daquilo, como é que aquilo pode ser melhor. Então, assim, eu sou realmente um cara muito sortudo de tê-la como parceira, porque a construção do nosso casal se deu com a naturalidade da construção da nossa amizade. A gente não se conhecia, assim, sabíamos um do outro, mas não éramos amigos antes do rock. E é uma pessoa que vai ficar na minha vida pra sempre, porque ela é uma pessoa muito especial e ela conseguiu trazer esse tempero todo que ela tem na vida pra Adrian. Então, Vocês realmente, convivem, por exemplo, você e a Adrian, vocês convivem fora palco para criar essa química? Você e o Apollo, por exemplo, que o Apollo depois se torna o melhor amigo do rock. Então, como é que se gera essa liga? E vocês saem, lancham ou vai almoçar? Como é que se cria isso pós-palco? eu acho que tem, assim, acho que cada processo é um processo. Por um acaso, nesse processo,
eu e a Lola saímos muito pouco para fora da sala de ensaio, né? Mas a gente teve muitos momentos na sala de ensaio que fortaleceram essa nossa ligação. Então, hoje, né, com o espetáculo em cartaz, a gente acaba se vendo mais fora do trabalho também. E com o Hector a mesma coisa. Com o Hector, assim, como a gente fez muitas partes dessa preparação juntos, por exemplo, aí da Filadélfia, né? A gente foi pra Filadélfia junto, a gente realmente fala que já vivemos 50 anos em 5 meses, né? Porque parece realmente que eu tenho uma amizade com o Hector de vida. Não faz sentido o pouco tempo que a gente se conhece para a relação que a gente conseguiu criar, não só para Rock e Apollo, mas para Daniel e Hector. Então, isso também se dá com o Edu Silva, né? Um cara que seria o treinador do Rock há pelo menos 7 anos. Só que é isso, eu tô tendo o privilégio de contracenar com um ator histórico. O Edu Silva é um cara que, assim, ele tem todos os maiores prêmios da história do Brasil, ele foi um cara que ganhou, assim, é realmente, assim, uma honra estar contracenando com ele, estar com ele nesse projeto. E quando você tá jogando com atores desse nível, o caminho fica muito mais fácil, muito mais gostoso, né? E uma pergunta de leigo, assim, né, da arte que... Quando não rola essa química, por exemplo, você não se deu bem com o cara que vai fazer Apollo, ou você também a coisa não rolou com uma personagem que porventura ia fazer a Adrian, é papel de quê? Do diretor dizer, aqui a gente tem que mudar. Ou o ator tem essa liberdade de chegar e dizer, cara, não rola com essa pessoa, não tá dando um match. Olha, eu acho, assim, na minha humilde opinião, Isso é um papel do diretor ou do ator dizer, cara, não vai ficar legal. na minha opinião, o trabalho do ator é fazer a química acontecer. É fazer o espetáculo acontecer, fazer a trajetória acontecer, fazer aquela relação acontecer. E esse é o nosso trabalho, é vivenciar aquela história, é encarnar aqueles papéis, porque, sim, claro, calhou de ter uma relação maravilhosa com a Lola, mas se não fosse uma atriz que eu tenho uma relação maravilhosa, ou que mesmo que a relação seja só profissional e não tenha nenhuma relação pessoal, Rock e Adrian têm. Então é nosso comprometimento, assim, enquanto atores, fazer aquela história acontecer no palco. O diretor ou diretora realmente pode facilitar esse caminho, né? Apresentando meios e fazendo exercícios e conduzindo de uma maneira que no palco fique crível. Porque eu não acho que a gente precise também desenvolver uma amizade com todos os nossos colegas de elenco. A gente tem que ser profissional, a gente tem que ser respeitoso e a gente tem que ser, assim, né, buscar uma harmonia coletiva. Mas tem gente que você trabalha muito bem que não vira teu amigo e começa a frequentar a tua casa, entendeu? Então eu acho que realmente eu prezo muito por isso, pelo trabalho de construção na cena. E que isso tem que influenciar e ser positivo pra contar e viver essa história da melhor maneira. Que música, assim, de todas as icônicas, você entra mais na tua alma aí? Cara, assim, tem uma música do Rock 4 que pra mim é a síntese do espírito do rock, que é There's No Easy Way Out. Essa música, durante a sessão de treino, antes dele enfrentar o Ivan Drago, depois do Drago ter feito aquilo que a gente sabe que ele fez com o Apollo, né? Bom, não é questão de ser spoiler, né, gente? O filme já lançou há muitos anos. Mas enfim, pra quem não sabe, tem um grande caso que acontece aí no Rock 4, e o Rock vai vingar o Apollo. E a sessão de treinamento dele na Rússia é com There's No Easy Way Out. E pro Rock nunca houve um caminho fácil, né? Nenhum caminho foi fácil pro Rock Balboa. Então, essa música é uma música que me conecta muito com o espírito do rock. Essa música é sensacional. E a cena final que eles acertaram muito, que é a subida na montanha, né? E Drago! Chama Drago. Na verdade, quando ele tá subindo a montanha, é até outra música, que é aquela Vince... É Vince DeCola, eu acho. É outra música. Mas esse filme é sensacional. E aquela cena que ele fala Drago também é uma coisa... É de arrepiar, né? É uma obra incrível. É uma obra difícil de se
de se repetir. Uma coisa misturada com esporte, que vê a vida, é muito difícil. Apesar de que eu acho que a trajetória Creed, né? Os 3 filmes do Creed aí Foram muito bons. foram bons, né? Eu achei que foram bem sucedidos nesse caminho de Conseguiu atualizar. cara, trazer o rock pra uma geração e trazer as novas lutas do rock, né? Quais são as novas lutas que o rock vai estar enfrentando? Porque o rock é um lutador, desde o filme 1, ele faz sua última luta no Rock Balboa, mas e agora? Com Adonis, filho do Apollo, filho do teu melhor amigo, tá te pedindo pra treinar, ele começa a enfrentar uma doença. Sem spoiler, né, gente? Mas assim, várias outras lutas que também são lutas da vida. Eu acho que foi um caminho maravilhoso. Não curti do Creed 3 essa decisão de tirarem Stallone do Creed 3, né? Ele não, o primeiro filme que ele não aparece, ele é assim. Contratou. Acho que queriam matar, na verdade, o Rock. Não, é sério? Pelo amor de Deus, né? Que eles queriam. Isso eu não soube, não. Stallone queria fazer mais um Rock pra fechar. E aí eles queriam matar o Rock, né, no 3. Aí me parece que por questões, não sei, contratuais. Eu não sei desses pormenores, não. Eu achei importante, apesar de não gostar, né? Eu queria ter visto o Rock lá, assim. Eu achei importante pro personagem do Adonis, né? Assim, você, depois de 2 filmes em que o Rock é muito presente e né, uma parte quase que, assim, insubstituível da trajetória do Adonis, eu achei importante pro personagem Adonis Creed que ele tivesse um filme sem o Rock. Né? Aí o 4, que talvez venha, né? Enfim, o Creed 4, sabe lá se o Rock volta ou não. Mas eu acho que foi importante, assim, pro personagem poder voar sozinho também, sabe? Agora, o interessante aí que, no caso falando do Apollo, né, que o Apollo tinha filhos, né, no Rock 1 e 2, né, e depois somem completamente, até com o Creed é um filho bastardo. Exato. Então foi uma narrativa muito audaciosa que Foi. fizeram por um caminho totalmente diferente, né? E falando de novo da estrutura do musical, para quem é brasileiro, principalmente quem está no Nordeste, quem nos escuta do Nordeste, que não tem essa oportunidade de ter esse beneplácito de estar em São Paulo, né? Que aqui toda semana tem algo grandioso acontecendo, né? Então, se você puder falar um pouco do backstage, do teatro lá Santander, da estrutura, que é um ringue maravilhoso que a gente dá para ver aqui, eu vou ter esse prazer de assistir, com certeza também, que você falasse um pouco para quem está nos assistindo e se esse musical ele vai também para outros estados, né? A gente tá assim, com uma vontade muito grande de contar essa história Brasil adentro, né? Assim, isso é uma vontade muito grande, porque a gente vê como as pessoas se emocionam, a gente tem um público muito bom, né? As pessoas estão comparecendo muito ao teatro e se emocionando muito com a nossa história, então a gente tem um desejo gigantesco de seguir com o rock, mas por enquanto os nossos planos são por mais 2 semanas aqui em São Paulo. Nem Rio? Aí são cenas dos próximos capítulos, mas a gente tá finalizando essa temporada com essa sensação de dever cumprido, porque realmente foi, né, uma trajetória de muita luta, de muita vontade de fazer de todo mundo da equipe. E o espetáculo, da maneira que ficou, é assim, uma obra de uma sensibilidade teatral muito rica e de um envolvimento pessoal de todas as pessoas ali muito grande. Mas a pessoa que chega no 033 Rooftop, em cima do Teatro Santander, para assistir o rock, ela vai se deparar, primeiro de tudo, quando ela sai do elevador, com algo que vai te remeter a um ginásio de treinamento de boxe. Então você vai ter aqueles sacos de pancada ali, um backdrop para você tirar fotos e inúmeras fotos de lutas e de lutadores e de coisas. E claro, pro rock não pode faltar um pedaço de carne, né? Pra quem não assistiu o filme, Pode socar. pode socar o pedaço de carne ali, tirar na sua foto. E aí você entra pra pegar seu lugar na arquibancada ou na mesa. E o 033 Rooftop é esse lugar maravilhoso que você consegue não só estar muito perto da ação, mas também você pode comer alguma coisa enquanto você assiste o espetáculo. Então ele tem essa relação de um conforto. E aí você vai se deparar com os armários ao fundo, a banda em cima dos armários e no meio a nossa arena, né, a nossa semi-arena ali, que remete um pouco, né, o nosso diretor Zé Henrique de Paula sempre gosta de falar disso, que remete um pouco à estrutura do nosso teatro grego, né, para poder realmente contar a trajetória desse herói que é o Rock. E aí, a cada cena que vai passando, o cenário ele vai se ressignificando junto com os telões que passam cenas que a gente filmou na Filadélfia, uma reconstituição do pet shop, da arena de treinamento, isso tudo tá acontecendo nos telões, fotos do Rock Marciano, que é o lutador que existiu, que dá nome ao Rock, né, que é uma homenagem a esse grande lutador.
E aí, no final, o ringue é montado na frente dos olhos do público. Então tem uma grande coreografia dentro da luta final, em que a gente levanta o ringue na frente de todo mundo pra maior luta da história do cinema, né? Rock contra Apollo. E depois que finalizar esse musical, infelizmente vai ter que chegar o fim dessa temporada de São Paulo, se Deus quiser que o Brasil possa ter essa possibilidade de ver esses grandes espetáculos no Brasil inteiro, né? Sobretudo no Nordeste. Sobretudo no Nordeste, né? É muito carente de ter um grande espetáculo desse. Isso aí vai esgotar antes de chegar no Nordeste. Não, e o boxe é uma coisa muito forte do Nordeste, né? Eu como maranhense, né? Bahia, né? Uma Grandes grande... expoentes, Todo Duro, Holyfield. Oh, pelo amor de Então, Deus, isso né? faz- Nosso queridíssimo Popó. Popó, então isso, porra, Popó, se falar de Popó, pô, isso na Bahia. Não, imagina, a gente conseguir fazer o rock na Ele Bahia... assistiu o Popó? Não, Popó ainda não assistiu. Tinha que vir Popó ainda não assistiu, seria uma grandíssima honra. Ele tinha que assistir isso aí. Que ele é o nosso rock. É, o E nosso... dele é um filme também, né? Né? Então, a série Irmãos Freitas, gente, recomendo de novo vocês assistirem. Irmãos Freitas é uma série que é, assim, realmente é uma obra-prima da televisão brasileira, assim, vale a pena assistir. E quando a luz do espetáculo se apagar, o que vai ficar do rock no Daniel? Olha, o Rock é um personagem que mudou minha relação comigo mesmo, assim. Então, o- não dá pra você dissociar mais essa vontade sincera de ser uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que o Rock, ele é um personagem que fica meio no pé do ouvido quando você vai andando pela rua e ele vai te mostrando caminhos pra você ser uma pessoa melhor pro mundo mesmo e pra você. Então, eu acho que assim, além dele ter mudado completamente a minha rotina, né, de alimentação, hoje eu sou um cara muito mais saudável, né, bebo muito menos, faço muito, assim, muita questão de estar bem, né? E a minha saúde melhorou muito depois do rock. Assim como ele mesmo parou de fumar, parou de beber para se preparar para a luta, né? Eu não fumava, nunca fumei, mas também controlei muito, muito a minha relação com os escapes, né? Da vida de um modo geral. Então eu acho que é isso, realmente não ter, não ter mais essa vontade de escapar da vida, sabe? Encarar a vida de frente e seguir em frente. Então, o rock vai nos palcos, mas o rock fica na vida. Ah, o rock fica, cara. Eu acho que o rock fica como ele fica com todo mundo que tá indo assistir o nosso espetáculo no 083 Rooftop. Crianças, muitas crianças indo assistir. Muita gente que nunca assistiu o filme e chega achando que sabe do que se trata e sai emocionada, sai transformada, sai com uma vontade de ser melhor. E eu acho que o rock é muito sobre isso. Né? Não é uma história sobre boxe, é uma história sobre superação, resiliência e, acima de tudo, uma história de amor, uma história de um encontro entre duas pessoas que potencializa a vivência dos dois. Agora, na reta final aqui do nosso podcast, a gente pede para que todo mundo que vem aqui se desafie. Tá vendo essa lâmpada mágica aí? Você pega essa lâmpada mágica agora e você vai ter a oportunidade de, dentro da crença que você tem, você é como se tivesse o gênio da lâmpada saindo aí, e você vai poder fazer 3 pedidos universais, do pedido que você quiser para a humanidade, ou para você mesmo até. Tá, beleza. Esfrega, né? Pro gênio sair. Olha, meu primeiro pedido é... Meu primeiro pedido para a humanidade é que as pessoas ganhem o hábito de ir ao teatro, ler livros e conversem mais com as pessoas que estão ao seu redor do que com as pessoas no telefone. Talvez eu tenha feito 2 pedidos em um aí, né? Porque o segundo foi um pouco diferente do primeiro. O segundo pedido é que a gente se relacione melhor com essa tecnologia maravilhosa que tem evoluído e tem nos trazido muitas coisas boas, mas tem nos trazido muitas mazelas, que a gente consiga achar como viver de uma maneira mais saudável com essa tecnologia que vem para nos ajudar e não para nos deixar só ansiosos. E meu terceiro pedido é... o fim da fome no mundo, porque ninguém merece ficar com fome. Pô, com certeza, pedidos bastante
altruístas aí, meu amigo Daniel. Para finalizar aqui o nosso podcast, a gente pede para quem vem aqui, mande uma mensagem para 2 planos. O primeiro plano é esse plano que a gente está aqui, esse plano astral que nós estamos vívidos aqui, né? E o segundo é que me ocorreu que a internet ela não vai acabar até que o mundo acabe. E eu falo isso para todo mundo aqui, às vezes as pessoas até ficam meio surpresas. Pô, nunca pensei nisso. Então esse nosso podcast, hoje a internet vai voando, né? O YouTube tem nos mandado os analytics, né? Chega em 20 países. Estamos crescendo, uma coisa pequena, né? Mas chegamos naturalmente no país da África, tá? Que tá chegando bastante nos países de língua portuguesa da África. E aí eu queria que você mandasse as suas considerações finais, as suas mensagens para quem está nesse plano vívido aqui com a gente na Terra e quem vai estar nos assistindo daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos alguém, se o mundo não tiver acabado, vai ver o YouTube e vai ver esse filme Rock e o autor Daniel e, pô, esse cara aqui há 100 anos atrás fazia isso, que legal, deixa eu ver as ideias como era. Então, é com você aí passar esse recado aí para quem está vivo e quem vai nos assistir daqui a 100 anos. Para você que tá aqui hoje, no mundo de hoje, eu te proponho que você, agora, essa semana, organize uma reunião com pessoas que você goste, com pessoas que gostem de você e que vocês conversem por uma noite, fiquem uma noite juntos, longe dos celulares, que vocês tenham esse momento para que você viva isso com seus amigos, com as pessoas do seu ciclo. Tenta organizar isso essa semana, porque às vezes a gente vai deixando para depois, esse tempo passa. Então, faça esse esforço, ligue para 4, 5 amigos, fala para cada um trazer um e cria um momento gostoso, viva isso com seus cônjuges, com as pessoas que vocês se relacionam, com seus familiares, liga para seus familiares, faz um negocinho, vai ser gostoso, você vai me agradecer depois. E para daqui 100 anos, o que eu posso falar para você daqui 100 anos é, eu sei que aí tá tendo teatro. Vá no teatro. Eu não tô mais aqui. Rodrigo não tá mais aqui. Muita gente que tava aqui agora não tá mais aqui. Eu sei que o teatro tá aí. E eu sei que tá rolando coisa boa. O teatro tá aí. Vá ao teatro. Agora. Eu sei que tá tendo teatro. Você não vai me falar que não tem. Tá tendo teatro. Vai no teatro. Ou seja, o teatro never die. Never die. Então aí, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos aí. Tem as perguntas aqui, ó. Tem as perguntas para finalizar aqui. Tem algumas perguntas aqui para a gente finalizar. Vou ler 3 perguntas aqui. Beleza. Só ter lido antes as perguntas aqui. A primeira pergunta é assim, Daniel, aqui a George Freitas está nos perguntando aqui, Daniel, qual é o papel que você se desafiaria a fazer? Tipo, Coringa, um super-herói, enfim, o que é que você gostaria de fazer? Olha, o Coringa seria um grande desafio. Eu gostei já da proposta, mas eu... Já lhe visualizaram como o Coringa. Olha aí que coisa, né? Mas é um bom presságio, né? Um grande papel. Eu tenho muita vontade de fazer o Hamlet, que é um personagem do Shakespeare, né? Talvez a maior peça já escrita na história do mundo. E eu tô trabalhando para isso, né? Então, eu sei que vai ser um grandíssimo desafio, como é um grandíssimo desafio para todos os grandes atores que já interpretaram esse personagem e até atrizes. Então, o Hamlet do Shakespeare é um personagem que eu vou me desafiar a fazer em algum momento. Outra pergunta aqui é de Fabiana Brícia. Ela falou assim, Daniel, qual é o personagem que você teria medo de fazer? Olha, eu teria medo de fazer um personagem que eu tivesse que engordar muito pra fazer. Porque, né, agora com o rock eu passei por uma primeira transformação física, né, e eu já vi qual que é a dificuldade de você seguir, mas realmente alguma personalidade, algum personagem que eu precisasse engordar muito pra fazer, eu teria medo. Tô dizendo que eu não faria, não. Acho que eu faria, sim, porque eu sou meio doido. Mas medo, hoje, eu tenho. Assim como eu tinha medo do rock também em dezembro, mas depois acabou tudo bem. Tipo aquele cara que fez o filme A Baleia, né? Entendeu? Entendeu? Você faz uma performance dessa, o Brandon Fraser, né? Ou o próprio Christian Bale, né? Fazendo Vice. São performances que
que requer realmente a dedicação de uma vida. E por fim, aqui a última, pessoal, aqui. Se você tivesse de escolher um filme, qualquer um, para atuar, menos o Rock, que filme e personagem você gostaria de atuar? Filme que ainda tá por vir, ou né, assim, filme... Bom, vou dar a resposta dupla. Se eu pudesse ter feito um filme, né, assim, na história do cinema, eu... Bom, isso não é porque eu tô do seu lado não, tá, Marlon? Mas eu teria feito Poderoso Chefão. É um filme que eu queria ter feito. Queria ter estado ali naquele meio italiano. E se fosse pra escolher um filme que tá por vir, assim, né, algo que eu sei que vai ser feito, eu estaria na Odisseia, do Christopher Nolan, que é um filme que tá aí em produção, né, com um elenco bárbaro, e adoraria que meu nome estivesse nesse elenco também. Tá aí, pessoal, em função aí do tempo, depois vocês mandem as perguntas por aqui, a gente encaminha para Daniel. E eu desafio você, ainda que não foi, vai assistir o musical de Daniel, vamos bater palma para esse grande artista brasileiro que está revolucionando aqui a história de fazer teatro, que é o primeiro show assim com essa magnitude que temos aí com ringue, com essa dinâmica aí completamente de um sucesso da Broadway, mas teve outros musicais da Broadway, mas eu acho que esse é diferente. Então a gente tem que aplaudir esses artistas brasileiros que estão nos representando, né, representando o Brasil e fazendo esse trabalho belíssimo. Agradecer a presença aqui desse campeão aqui da luta aqui. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a presença, agradeço o espaço. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que tá aí, que nos ouviu, que nos acompanhou nesse episódio maravilhoso. Desejar todo o sucesso do mundo pro CEO TV Podcast. Tá bom? Uma honra ter estado aqui. Obrigado pela recepção. E é isso, tamo junto. Isso aí. E a gente acaba o nosso podcast com o nosso mantra, que a gente fala aqui em todo podcast, são aquelas 3 palavrinhas que estão ali naquela TV, que é o nosso tripé, que se conecta muito com a história do rock, que é saúde, força e fé para vocês. Hey! É isso, né?